Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos continuidade no nosso propósito, que é estudar a palavra de Deus. E eu quero convidar você que está nos acompanhando nessa jornada que temos aí no livro de Ageu. Nós estamos estudando esse livro de maneira indutiva, aonde nós vamos para o texto, observando, o texto ali, fazendo a observação do seu contexto histórico, do seu contexto cultural, do seu contexto teológico. Nós também interpretamos, esse texto e aplicamos a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. É uma maneira um pouco mais lenta, e nós não montamos como quando nós então pregamos uma mensagem expositiva, mas é um material para essa montagem de um sermão expositivo. Então, a nossa maneira de estudo aqui, então, é uma maneira de nós estarmos indo para o texto, buscando informações, fazendo anotações. Não é uma pregação, mas é um estudo. E aí nós vamos então pegando personagens do texto, coisas que achamos importante, para que tudo isso sirva de material para depois então nós montarmos aí o nosso sermão, tá certo? Então esta é uma fase aí antes de nós estarmos então estruturando a mensagem, tá certo? Então esse é o nosso propósito, é nós termos conhecimento do que da passagem bíblica, do texto, para que nós então possamos, quando formos estar elaborando, o esboço do sermão, nós temos a consciência de tudo o que está acontecendo, de passagens paralelas, de personagens específicos dentro do texto, tá certo? Então é importante destacar isso, porque essa é a parte onde nós estamos ainda colhendo informações, tá certo? Então, o estudo indutivo, ele serve para isso, para nós observarmos, para nós irmos para o contexto histórico, para nós irmos para o contexto cultural, olhar para a cultura, e também o contexto teológico. Palavras, palavras em sua língua original, usando então aí os materiais que nós temos, para que nós possamos então obter informações para o próximo passo, que seria então a estruturação de uma mensagem para nós estarmos pregando. Então, nós estamos estudando o livro de Ageu, já temos a consciência de tudo que está acontecendo, Esse cenário que nós estamos, já falamos um pouco do contexto histórico, contexto esse que esse livro aborda um tempo pós-exílico, depois de o povo está então reestruturando, reedificando o templo e ser impedido pelo samaritano e por seus vizinhos de dar continuidade no templo. O templo vai ficar um período de 15 anos parado, e é nesse cenário que o profeta Ageu se levanta para profetizar aí a palavra de Deus para o povo, tá certo? Então, hoje nós estaremos então aqui falando ainda do versículo de número 1, pois nós já falamos aí de Ageu, já falamos de Zorobabel, e hoje nós vamos falar de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, tá certo? Então vamos lá, versículo de número 1 ainda, diz aí: ano segundo do rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, nós estamos aqui diante de um versículo onde o profeta recebe uma mensagem da parte de Deus e ele vai aí entregar esta mensagem, Então nós temos alguns alvos ali do profeta, que é primeiro aí
o líder civil, né? O governante civil. Depois nós vamos ter então o governante religioso, espiritual, que é o personagem que nós vamos estudar hoje, que é Josué. Quem é esse Josué? Nós teremos, irmãos, pelo menos 4 Josué. Eu peguei 4 aqui dentro da Bíblia, mais conhecido, para que nós possamos então identificar quem é esse Josué que o texto fala. É bem interessante nós vermos aqui, primeiro, que o nome Josué tem um significado que é Yahvé, é salvação, né? Assim também como Jesus, essa palavra aí portuguesa, né, que vem natural também da palavra grega aí, lesous, que também significa Yahvé é salvação. Nós temos aí em Mateus capítulo 1, versículo de número 21, né, quando é dado o nome a Jesus. Então, esse nome tem um significado. Josué é o Senhor é salvação. Yahvé é salvação. Como eu disse, nós temos pelo menos 4 personagens com esse nome. Eu acho que um dos mais conhecidos é Josué, o filho de Num, que a princípio não se chamava Josué, se chamava Oséias, né? Números capítulo 13, versículo 16, Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 44, vai mostrar aí a mudança do nome de Oséias para Josué. O que é interessante é que o significado do nome Oséias, no hebraico, significa salvação, livramento. E olha que interessante. Então, o Josué, no Antigo Testamento, ele é um tipo de Jesus, aquele que está levando, então, o povo que saiu do cativeiro para a terra prometida. O que é interessante é que ele é um tipo, né? Ele não é aqui o libertador, mas ele é o tipo do libertador. Então parece que o Espírito Santo, Deus aí, de maneira brilhante, faz essa relação aí de mudança de nome para que nós já tivéssemos uma mensagem através do nome. Porque Oséias é salvação, livramento. E Josué é o Senhor, é a salvação. Então, a salvação não era Josué. Josué era apenas o canal. Josué era apenas o tipo, né, para o antítipo, que é Jesus, que é a salvação, como nós já falamos aqui, o nome dele quando ele então nasce. Então nós teremos aí esse primeiro personagem bastante conhecido. Eu não estou falando dentro de ordem cronológica, ok? Mas para base aí de informação, né? Então nós temos esse Josué. É interessante nós também olharmos Hebreus capítulo 4, versículo de número 8 e 9, que diz assim, ó: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, quem deu repouso para o povo não foi Josué, vai ser o Senhor Jesus, né? Então, Josué é um tipo aí de Cristo. Então, nós temos esse primeiro Josué, que não é o Josué aí que Ageu aqui está profetizando para ele. Então, o sucessor de Moisés nada tem a ver com esse Josué, tá certo? Então nós temos aí um segundo Josué que está em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 18. Josué, que esse daqui era cidadão de Bet-Semes, tá? A cidade onde a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Então esse também não é aí o Josué a qual nós estamos estudando. E nós temos um terceiro Josué, que era o prefeito da cidade de Jerusalém, né? Oficial da corte no tempo das reformas do rei Josias, 2 Reis, capítulo 23, versículo de número 8. Então, nós temos aqui 3 Josué que não são o Josué que o texto aqui está fazendo menção, ok? Então,
quem era o Josué que Ageu está fazendo menção? O texto vai dizer que ele era filho de Josadaque, né? E estudando ele aqui, nós iremos ver que esse Josué também é chamado de Jesua em Esdras, capítulo 3, versículo 2, Neemias, capítulo 12, versículo 1 e versículo 8. Jesua também significa Iavé é salvação, né? Pouco se sabe a respeito do seu nascimento, mas parece que ele nasceu também aí no exílio, ou poderia já ser muito idoso quando se tornou aí sumo sacerdote, tá certo? Josué é chamado dentro do texto de filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, nós vamos ver aqui a importância de entender esse ofício, né, de sacerdote, de ser aí um sacerdote. Então, é muito importante, principalmente quando nós vamos entrar nesse texto que também faz parte, né, como já falamos, do mesmo contexto de Ageu, que é o de Zacarias, quando nós vamos ver esse sumo sacerdote ali, onde Zacarias tem as visões e profetiza para ele também, fala para ele também. Então é muito importante nós entendermos aí esse ofício, essa função sacerdotal que ele tem, né? Então, veja bem, no Antigo Testamento nós temos aí 3 classes básicas de religioso no Antigo Israel. Primeiro, profeta, nós já falamos, o Nabi. Segundo, homens sábios. Esses nós iremos encontrar homens esses como conselheiros, né, que estava do lado de reis ali, aconselhando, ajudando, né? Um exemplo aí do lado de Davi, o Aitofel. E também os sacerdotes e levitas. Então nós temos essas 3 classes, tá certo? Como já falamos aqui, os profetas cumpriam uma vocação, porém eles não eram profissionais, ou seja, não eram pagos por essa tarefa. E atuavam apenas em resposta ao particular chamado de Deus. Nós já falamos aí, quando falamos do ministério profético de Ageu. Os homens sábios, esses já eram envolvidos em várias tarefas essenciais em Israel. Eles eram profissionais e sustentados para exercer a atividade aí secular, embora estivesse envolvido também na educação moral. Então, os reis contavam com esses homens sábios, que eram grandes conselheiros. Já os sacerdotes e os levitas, nós vamos ver que eles cumpriam aqui uma variedade de tarefas essenciais, tá certo? Eles eram sustentados para exercer a atividade religiosa de tempo integral, tanto nos dias de Moisés, onde é estabelecido, né, o sacerdócio, aí através de Arão, né, depois dos dias de Moisés, a família de Arão vai ser ali o sacerdote, tá certo? Né, a tribo de Levi escolhida para estar trabalhando na manutenção do templo, auxiliando então os sacerdotes, tá certo? Então, qual era a função? Não dá para nós entrarmos aqui, mas quando estivermos estudando o livro do Êxodo, nós vamos falar detalhadamente a respeito dos sacerdotes, do ofício sacerdotal, das suas funções. Mas aqui nós vamos dar uma pequena pincelada para nós entendermos esse personagem e a sua importância dentro desse contexto aqui do livro de Ageu e de Zacarias. Qual eram as funções que os sacerdotes, então, eles exerciam? Eles exerciam várias funções. Observe aí. Primeira, eles tinham a responsabilidade primeira de ser os mediadores, olha só, entre Deus e o homem. Eles lideravam o povo na obtenção da expiação pelo pecado, tá certo? Êxodo capítulo de número 28, versículo de número 14, Levíticos
16, do versículo 1 ao 34. Ou seja, o trabalho principal aí de um sacerdote era representar o grupo de pessoas em rituais religiosos, restabelecendo a comunhão entre Deus e o homem, tá certo? É muito interessante nós mostrarmos a diferença do ofício profético e do sacerdotal, né? Os profetas eram representantes de Deus diante do povo, como nós já falamos aqui no outro vídeo. Ele recebe a palavra de Deus e ele entrega ao povo, ele leva para o povo. Já o sacerdote, ele é diferente. Ele recebe do povo e leva até Deus. Ele é um intercessor aí do povo, tá certo? Ou seja, ele intercede pelo povo. E é importante nós entendermos então a intercessão que o sacerdote ele fazia. Então imagine isso, né? Para nós entendermos aí esta função que o sacerdote ele exercia de ser o intercessor pelo povo. Essa palavra intercessão, ela vem do latim intercedere, que quer dizer ficar entre. Olha só que interessante. A raiz dessa palavra é inter, ou entre. E cedere, que quer dizer passar, ir. Então, interceder é apelar em favor de alguém. Essa era a função primordial do sacerdote, de estar intercedendo pelo povo, estar se colocando entre o povo e Deus. Era ele que representava. Então, quando estudarmos a respeito das vestes do sumo sacerdote, nós vamos ver que ele trazia no peito as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Então, ele estava ali diante de Deus, intercedendo, buscando ali o perdão de Deus pelo povo. Depois que ele levava aquele sangue no Santo do Santo uma vez por ano, como falamos aqui, então ele saía e abençoava o povo, né? Isso é muito interessante. É importante nós entendermos essa função aí intercessória, né? Ou do intercessor. E como nós poderíamos então definir o que é intercessão? Nós podemos definir como oração contrita, reverente, com fé e perseverança, mediante o qual, nesse caso, o sacerdote suplica a Deus em favor de outra pessoa, né? Ou pessoas que estão extremamente necessitadas, intercedendo por outras pessoas. Isso é fantástico, né? E quando nós lemos, observe a importância dessa função que o sacerdote exercia. Isaías, capítulo de número 59, diz assim, ó: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Olha a importância da intercessão, né? Porque, como falamos aqui, o sacerdote, ele é aquele que vai levar o sangue para aplacar a ira de Deus, derramando o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que se chamava propiciatório, né? Então ali aplacava a ira de Deus. O povo era perdoado dos seus pecados. E então eles tinham comunhão novamente com Deus, podiam participar do alimento junto com a sua família e sendo abençoado ali com a bênção sacerdotal, tá certo? Então aqui em Isaías, capítulo de número 59, nós vamos ver que o Senhor olhou e não havia intercessor. No Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, é da mesma maneira. Observe que ele diz assim, ó: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta nação, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Esse era a função do sacerdote, estar na brecha pelo povo, né? Para que a ira de Deus não viesse ser derramada sobre o pecado, né? Porque o
o pecado faz separação entre nós e Deus, e essa era a função, então, do sacerdote, de estar ali intercedendo pelo povo, buscando esta misericórdia, né? Ou seja, é muito importante a função sacerdotal. Então, olhe para o livro de Ageu, o templo está destruído e os sacerdotes, né, estão há 15 anos aí, pelo que dá-nos a entender, pelo contexto bíblico, que a obra de Deus ela está abandonada. Então, ele não está exercendo a sua função, que é de extrema importância. Por isso que nós veremos aí que aquela nação está sofrendo na sua economia devido a essa falta de obediência à palavra de Deus, de não cumprir o sacerdote também o seu ofício. Então, o intercessor ou o sacerdote, ele era um intercessor diante de Deus, ele se colocava entre, tá certo? A segunda função que ele exercia, eles também eram conhecidos como guardião da lei, tá certo? Porque eles estavam ali comissionados para instruir também a palavra de Deus, orientar as pessoas sobre como viver para agradar a Deus. Então, essa era a responsabilidade dos sacerdotes também, tá certo? De estar ensinando a palavra de Deus, de estar orientando a palavra de Deus ao povo, falando como eles deveriam, então, viver. E a terceira função era cuidar da administração do tabernáculo, do templo depois, né? Do tabernáculo nos dias de Moisés e depois do templo nos dias de Salomão. Então eles tinham esta responsabilidade, né? Os levitas aí foram nomeados para auxiliar o sacerdote no cumprimento dessas responsabilidades. Então os levitas ajudavam, né? Depois nós vamos falar sobre essa divisão dentro da família de Levi, os coatitas, né? Gersonitas, meraritas, a ordem, a organização de Deus no seu reino é coisa fantástica. Cada uma tinha uma obrigação com o templo, né? Então, os levitas tinham essa responsabilidade de estar ajudando os sacerdotes, tá certo? E cada um, então, tinha uma responsabilidade ali dentro do arraial, no templo. Então, uns carregavam a tenda, outros tinham a responsabilidade de fazer outras coisas. Depois nós vamos entrar de maneira detalhada e falando a respeito. E isso precisava ser respeitado. Ninguém podia fazer uma função do outro, né? Então, tudo era organizado, tudo foi colocado no seu devido lugar. Cada um deveria ficar na vocação em que foi chamado, tá certo? Então, o sacerdote, ele precisava vir da tribo de Levi, né? Não podia ser outro. Tanto que, quando nós lemos no capítulo de número 2 de Esdras, é muito interessante que eles vão buscar aí a raiz, né? A raiz para ver se verdadeiramente eles eram. E havia alguns que haviam sido destituídos porque eles não conseguiam achar na genealogia que eles eram verdadeiramente da tribo de Levi, né? No outro vídeo eu até falei também a respeito de Roboão. Roboão, que para não perder o povo que estava no norte, para não ir no sul adorar lá no templo, né, Jeroboão, na verdade, né? Eu fico trocando os nomes. Jeroboão, para não perder o povo, para Roboão, que era filho aí de Salomão, que estava no sul, onde estava o templo e onde era ordenado a adorar a Deus, o que ele faz? Ele levanta aqueles 2 bezerros em Betel, né, nas cidades ali, para que o povo não precisasse ir lá. E o que ele faz? Ele levanta sacerdotes esses que não eram, né, da ordem de Arão, não eram da tribo de Levi, né, eram falsos sacerdotes. E isso daí traz verdadeiramente um grande problema. Por quê? Porque não podia ser sacerdote se não fosse da família de Levi, né? O interessante é a gente ver que não é porque você era um levita que você poderia ser um sacerdote, tá certo? Você poderia ser da tribo de Levi, mas você pode ser que não seria um sacerdote. Por quê? Porque nós vamos ver que quem escolheu a tribo e a família de Arão como sacerdote vai ser Deus.
E não adianta Coré, Datã e Abirão achar que é nepotismo, que Moisés que colocou, que Moisés que escolheu o irmão. Não, foi Deus. E não adianta. Então, fica na vocação que você foi chamado. Mas Coré, Datã e Abirão, eles acham que eles podem fazer o que o Arão estava fazendo. Achando que ali havia sido, né, um combinado ali entre a família para que o irmão de Moisés, que era Arão, exercesse aquela função. E aí nós vamos ver que Deus pede que eles tragam a vara e Deus vai pedir para colocar diante da arca, como os irmãos conhecem, para provar que quem Deus havia chamado, a vara iria florescer, e a vara de Arão que floresceu, né? Então, na classe sacerdotal também, havia uma hierarquia que era composta por 3 graus, que era o sumo sacerdote era o líder, era o cabeça, né? Era o chefe, era o responsável de uma vez por ano entrar dentro do santuário e fazer expiação pelo pecado. As vestes do sumo sacerdote, ela era diferente dos sacerdotes. Eles usavam, né, uma vestimenta diferente. Além de usar aquela túnica, ele ainda usava um colete, um éfode por cima. Mas depois nós vamos falar sobre essas vestes, pois é muito importante nós entendermos aí as lições espirituais que estão por detrás desse ofício sacerdotal, a seriedade que né? Que está por trás desse ofício, né? Então, observe que havia uma hierarquia, sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas, tá certo? Os levitas eram aqueles que auxiliavam, então, os sacerdotes, tá certo? Então, precisava ser descendente de Arão para ser aí sacerdote, né? Arão, que havia sido o primeiro sumo sacerdote, precisava ser homem, tá certo? Não podia ter defeito físico. É muito interessante, porque se nascesse na família de Arão e tivesse, né, da tribo de Levi, e tivesse um defeito, ele podia comer o pão, mas não podia servir o pão. Então, há lições espirituais muito profundas nisso. Não podia ser anão, não podia ser corcovado, né? Não podia ser paralítico, não podia ter testículo quebrado. Isso nós vamos ver em Levíticos, tá certo? É muito interessante. E para cada uma desses defeitos físicos, há uma lição espiritual no Novo Testamento. Então tinha que ser perfeito. O sacerdote tinha que ser perfeito. Por quê? Porque ele representa, então, Deus, a perfeição da obra de Deus. E precisava ser aprovado por Deus. Então eu não podia simplesmente a pessoa ali chegar como Coré, Datã e Abirão, eles fizeram, né? Então Hebreus capítulo 5, versículo de número 4, diz que ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então quem chamou Arão não foi Moisés. Quem chamou Arão foi Deus, né? E o povo acabou morrendo por causa do quê? Por causa que eles acusaram Moisés aí de ter dado aí ao seu irmão esta oportunidade. E nós vamos ver, né, esse nepotismo, como nós falamos nos nossos dias, que não foi Deus que chamou Arão. Então ninguém poderia se proclamar. É muito interessante quando eles são separados, irmãos, porque eles passavam por 3 fases. E isso é uma lição muito grande para nós, né? Entendendo depois no Novo Testamento que nós seremos os sacerdotes, a nação real, sacerdócio do Senhor hoje. Nós somos. Jesus é o sumo sacerdote e nós somos a geração eleita e o sacerdócio real, né? Assim como Deus tinha propósito no Antigo Testamento de que toda a nação de Israel fosse sacerdote, todas as tribos, né? O primogênito que nascesse, então se tornaria essa tribo que cuidaria ou que seria sacerdote, mas por causa do pecado do bezerro, a Bíblia diz que a única tribo que não se corrompeu foi a tribo de Levi. Por causa disso, Deus escolheu a tribo de Levi para ser aqueles que levariam a presença de Deus. As demais se contaminaram, né? Então, quando eles vão ser consagrados, o Êxodo, capítulo de número 28, vai nos mostrar. Primeiro, eles passavam pelo ritual da purificação, lavagem. Tudo isso de maneira física, né?
mas nos nossos dias nós aplicamos isso espiritualmente. Primeiro, purificação. Segundo, trocava as vestes e colocava uma veste nova, e essa veste era branca do sacerdote. Só do sumo sacerdote que vinha uma por cima, né, como eu já disse, que era o éfode. Né? Então ele andava com aquele turbante na cabeça e sobre a cabeça tinha ali uma marca, né, chamada mitra. Alguns dizem que era como um desenho de uma flor, escrito que era santo ou separado para Deus. Esse daí representava, então, essa tribo representava Deus ali no meio do povo. Então, primeiro, passava pela purificação. Segundo, eles trocavam as vestes. E terceiro, então, eles recebiam a unção. Olha que coisa tremenda. Não pode, hoje, nós não podemos mudar essa ordem. Tem pessoa que quer ser ungido antes de ser purificado, antes de ter as vestes transformadas, mudada. É por isso que eu disse para você que é muito importante você entender isso, porque no capítulo de número 3 do livro do profeta Zacarias, nós vamos ver que Satanás vai acusar Zacarias das vestes está suja, né? Simbolizando a nação que estava suja, que havia pecado, que havia saído agora do cativeiro, tá certo? E aí o que Deus vai fazer? Deus vai trocar as vestes do sacerdote. Olha que coisa tremenda. Era exatamente o ritual que era feito para os sacerdotes, para a família daqueles que iam servir no altar. Então, trazendo já para nós, aplicando para os nossos dias, nós precisamos entender que aqueles que desejam a obra de Deus, excelente obra, deseja, excelente coisa, né? Paulo vai dizer a Timóteo, porque na cidade de Éfeso muita gente estava querendo servir a Deus como pastor, o episcopado, e ele diz que isso era excelente, mas ele diz que não bastava só desejar, tá certo? Tinha algumas qualificações, tá certo? E ali ele descreve as qualidades daquele que iria servir no altar. Não pode ser qualquer pessoa, irmão, e nós temos que levar isso a sério. Hoje as pessoas, infelizmente, não estão levando isso a sério. A pessoa não tem se lavado, não tem se purificado, não tem trocado as vestes e quer receber a unção. Então, todo sacerdote passava por estas 3 etapas. Primeiro, lavagem, purificação. Segundo, as vestes eram trocadas. Terceiro, então ele recebia o azeite que representa o Espírito Santo. Não tem azeite, não tem unção, se não tiver santificação ou purificação, se não tiver vestes trocadas, não tem unção. E a gente precisa entender isso, porque precisa ser aprovado. Nós temos que nos apresentar como obreiro aprovado, e aprovado por Deus. E também vivermos de maneira que não sejamos reprovados pelos que estão de fora. Paulo disse isso, né? Então, quantas pessoas hoje que, infelizmente, meus irmãos, podem comer o pão, né? Levítico vai dizer isso, se não me falha a memória, capítulo de número 26, 27 e 28, né? Por ali. Então ele vai dizer, olha, pode comer o pão, mas não pode servir o pão. Por quê? Porque se houver algum defeito, você está reprovado para esta função, exercer. Você pode adorar, você pode glorificar, você pode trazer a sua oferta, mas para representar a Deus, você precisa andar de maneira que glorifique a Deus, tá certo? Ter bom testemunho, Paulo vai dizer no Novo Testamento. Ser marido de uma só mulher, olha só, né? Então, observe, ter a sua família aí debaixo de um governo, de uma responsabilidade, cuidar da sua casa, orientar a sua casa de maneira correta, porque ele diz que aquele que não cuida da sua casa, como vai cuidar da casa de Deus? Então, observe, meus irmãos, que o padrão de Deus é alto e nós, infelizmente, estamos vendo muitos aí abaixando o nível. Sabe por quê? Porque estão apenas voltados para o dom, né? E não para o caráter, né? Eles não estão vendo frutos de arrependimento, de mudança na vida das pessoas, mas estão colocando em cima dos púlpitos, né? Esses dias eu estava vendo ali
uma pessoa que veio do mundo, tal, muito bonito que Deus fez na vida dessa moça, e ela apareceu ali numa igreja neopentecostal como pastora, lançou livro, ganhou milhões de dinheiro e tal, e agora está saindo, criticando, né, a igreja, falando coisas da igreja. Esse é o problema, né? Esse é o nosso problema. Por quê? Porque nós estamos pulando etapa, né? Então, nós precisamos entender que ninguém pode tomar essa honra para si. Tem que ser aprovado por Deus. Tem que ser aprovado por Deus. Não adianta você querer aprovar Saul se Deus reprovou. Então tem muitos de nós que infelizmente estão deixando a Bíblia, né? Estão deixando a palavra de Deus e estão fazendo que nem a gente vê na casa de Mica, né? Levantando sacerdotes segundo o seu próprio coração, pagando para ter sacerdotes segundo os seus próprios interesses. Estamos fazendo que nem Jeroboão, que não está levando em consideração o que era necessário. Tá certo? Então, meus irmãos, nós precisamos levar a sério. Deus não mudou, Deus não baixou o padrão, Ele continua sendo santo, e nós, principalmente nós, os obreiros, precisamos dar testemunho diante da sociedade, para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado. Tá certo? Precisamos aí ser representantes de Deus. Então, veja a importância do ministério sacerdotal, né, naqueles dias. E, principalmente, nós vamos ver aí do sumo sacerdote, né? Então, o sumo sacerdote, ele era o cabeça do sacerdote, o líder. Assim como todo sacerdote era os guardiões da aliança e do relacionamento com Deus, o sumo sacerdote detinha ainda uma responsabilidade exclusiva, maior. Porque ele era o principal, ele era o líder espiritual do povo no Antigo Testamento. Olha a importância do sumo sacerdote. Nas mãos dele repousava essa responsabilidade espiritual, né, por todo o povo. E nisso aí reside a verdadeira honra e importância. Quanto mais é dado, mais nos será, irmão, cobrado. E nós precisamos entender. Nós não podemos baixar o nível. Nós não podemos. Nós estamos abrindo mão aí de princípios, nós estamos abrindo mão e nós estamos vendo, infelizmente, né, quanta coisa acontecendo com pessoas que dizem ser, mas não são, mas não passaram, não foram aprovados por Deus. Mas precisa, né, quem chama, quem separa para o ministério é o Senhor. Não sou eu, não é você, e tem qualificações, e nós precisamos então ir para a palavra de Deus e observar isso. Não podemos levar em consideração, como está dizendo, olha, nasceu com um problema, testículo quebrado, olha, não podia ter filho, visão berlinda nos olhos, não pode, falando de visão espiritual, sarna, não pode servir o altar. Olha, pé quebrado, não pode. São pessoas que estão hoje na casa de Deus, amanhã estão no mundo. Estão na casa de Deus, amanhã não tem estabilidade. E querem servir como obreiro. E nós vamos ver então que Deus está dizendo, você pode estar na casa de Deus, você pode louvar ao Senhor, você pode comer do pão, mas servir o pão não pode. E quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. E nós precisamos entender dessa verdade, tá certo? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que havia aí essa responsabilidade sobre o sacerdote, e principalmente sobre o sumo sacerdote, que uma vez no ano ele tinha que entrar lá dentro do templo, onde estava a Arca da Aliança, e ali ele poderia morrer. Como nós temos o exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram fulminados porque trouxeram fogo estranho, né, para o altar ali do Senhor, para a casa de Deus, e Deus fulminou a eles, né? Então, nós precisamos entender que essa graça, esse período que estamos vivendo, a dispensação da graça, nos traz ainda maior responsabilidade, meus irmãos, e que possamos entender isso, e no que depender de nós, que nós possamos andar de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado,
que nós possamos verdadeiramente dar bom testemunho, não se preocupar simplesmente, meus irmãos, com o ser, né, na frente das pessoas. Porque alguém diz que o caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Reputação é o que as pessoas pensam. Então tem muita gente que está preocupado com a reputação, mas não está preocupado com o caráter. E nós vamos ver que o caráter tem uma relação com o fruto do Espírito. Deus está em busca de pessoas que andam com Ele, como Noé, como Enoque e como demais outros, que o representam, que o nome dele é glorificado através do testemunho dessas pessoas. E nós precisamos levar isso muito a sério, tá certo? Então, nós vamos ver que Josué, ele era sumo sacerdote, ele era um líder, e ele está recebendo a palavra de Deus para que ele voltasse ali a exercer o seu ofício sacerdotal, que era o de estar trabalhando no altar, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor Jesus. Ele era um sumo sacerdote, ele era o líder de outros sacerdotes que ali estavam. Se o sumo sacerdote não se colocasse na brecha, na posição, os demais também não iriam exercer sua função. Olha a responsabilidade que o líder tem, né? Hoje nós iremos ver, meus irmãos, que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Observe, Isaías 53, versículo 12 diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então, uma das funções aí do sacerdote era a intercessão. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele é o intercessor. Ele intercedeu por nós diante do Pai. Né? Esse versículo aí vai nos mostrar ele intercedendo, né, ao Pai aí na cruz do Calvário. Mas observe ainda que Jesus, ele vai nos mostrar aqui que ele ofereceu um sacrifício perfeito. Aleluia! O sacerdote precisava fazer oferta por ele antes de entrar para fazer oferta para o povo, porque ele era pecador também, ele necessitava de sacrifício. Agora, Hebreus capítulo 9, do versículo 11, diz assim: mas, vindo Cristo, uma nova ordem, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, porque é no céu, não feito por mãos de homem, isso é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, uma vez. Observe, esse sacrifício perfeito não era todo ano, matando animal, derramando sangue, né? Jesus entrou uma vez no santuário, e a Bíblia diz assim: e havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bode e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, aleluia, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador. Olha só, aquilo que o sacerdote era, o mediador, né, entre o povo e Deus. Isso é Jesus, de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Glória a Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote no Novo Testamento. Jesus é o verdadeiro mediador entre nós e Deus, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 30. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Ele é esse mediador, ele é a porta. O tabernáculo tinha a porta. E essa porta era onde levava as pessoas, então, para dentro do tabernáculo, onde o primeiro móvel que aparecia ali era, então, o altar do sacrifício, que representa, simboliza, né, a
cruz do Calvário, onde era o animal era morto, o cordeiro, ele era entregado. E Jesus, ele é a porta, ele é o caminho que leva até o altar, que simboliza a cruz do Calvário, mas ele não é só isso, irmãos. Ele também é o sumo sacerdote que entrou diante de Deus. Olha só, você lembra quando ele ainda estava andando pela terra depois da morte, 40 dias, né? E Maria vai até ele e ele diz, não me toque porque ainda não me apresentei diante do Pai. Oh, glória a Deus! O que ele estava dizendo? Porque o sacerdote levava, aleluia, a marca do sangue do Cordeiro nas suas mãos e se apresentava diante de Deus. Ele estava dizendo, não me toque, porque ainda eu não entrei, aleluia, no santuário que há lá no céu. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Imagina isso, irmão, quando Jesus então no céu entrando diante do Pai e apresentando, louvado seja o nome de Jesus, como nosso sumo sacerdote, o nosso pecado aí sendo perdoado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é esse mediador, Jesus, a ele seja a honra, a glória, o louvor e toda adoração, aleluia. Por causa disso, meus irmãos, Jesus deu esse direito a todo crente agora ser aquilo que ele desejava que a nação de Israel foi. Lá no Êxodo, capítulo de número 19, ele fala que chamou a nação de Israel para ser uma nação separada, um sacerdócio real, só que eles pecaram lá por causa do bezerro, né? Só que agora, através de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele deu direito para que nós venhamos ser sacerdotes. Oh, aleluia! Agora, meus irmãos, nós estamos com esta responsabilidade também de dar louvores a Deus, de apresentar os nossos sacrifícios a Deus de obediência e de louvor. Veja Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro diz assim, vós, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que é separada, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que se chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos chamados como sacerdote para, do mesmo jeito que o sacerdote tinha a responsabilidade de falar das grandezas de Deus, ensinar a palavra de Deus, nós também pregamos, não é? Nós falamos que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que a palavra de Deus precisa ser mudada, adaptada, de forma alguma. Nós temos que pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois essa palavra ela é inerrante, essa palavra ela é viva, essa palavra ela é infalível, e nós precisamos então falar da grandeza de Deus através da obra, enviando o seu filho para morrer por nós como cordeiro. Quando João viu ele, diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. É interessante quando Abraão sobe o monte, aleluia, e a Bíblia diz que levando seu filho Isaque, que é uma simbologia de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele vai descer com o cutelo no menino, matar o menino, e o menino, antes, quando está subindo, pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro? Há uma pergunta, e essa pergunta vem de Gênesis até chegar em João Batista, o menino gritando e dizendo, cadê? Onde está o cordeiro? E quando o Abraão vai matar o menino, diz a Bíblia que o Senhor diz, Abraão, não faças mal ao menino, eis aí, olha aí, um cabrito. Ali vai ter um cabrito, mas aonde vai estar o cordeiro? O cordeiro será quando João Batista está batizando e de repente aparece no meio deles e ele diz, eis aí o cordeiro que Isaque perguntou, cadê? Ele ainda não tinha vindo, e Deus providenciou ali, né, um carneiro ali, só que a Bíblia diz que o cordeiro veio, e esse cordeiro quem é? É Jesus. João olha e diz, eis aí o cordeiro, que um dia Isaque perguntou aonde estava o cordeiro, ele diz, ei, Isaque, fazendo uma ilustração, aqui está o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que hoje, meus irmãos, nós precisamos entender da importância
desse ministério sacerdotal que nós exercemos aí, segundo esta ordem de Jesus Cristo, tá certo? Como sacerdote, nossas vidas são dedicadas para servir a Deus, não vivemos mais para o pecado, nós trabalhamos como sacerdote também para aproximar as pessoas de Deus, para interceder pelas pessoas, se colocar diante de Deus também clamando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, tal como o sacerdote do Antigo Testamento, nós também promovemos a reconciliação com Deus pelo perdão dos pecados através da pessoa de Jesus. Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Veja que a importância do ministério do sumo sacerdote. Josué era o sumo sacerdote, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Josué tinha suas funções para fazer dentro do templo. Jesus fez tudo isso por nós, não em um templo feito por mãos do homem. Então, hoje nós estamos aprendendo quem era Josué, o sumo sacerdote. Ele era filho de Josadac. Ele era, então, o responsável por estar entrando dentro do templo e fazendo ali, intercedendo pelo povo, para que o povo recebesse o perdão da parte de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Nós vamos agora para o versículo de número 2, no nome do Senhor Jesus, e que Deus continue falando conosco através desse livro. Até o próximo, se assim o Senhor Jesus nos permitir.